Tá, obrigada. Uma boa noite a todos. Que a paz do nosso querido mestre nos envolva. Bom, como disse o Tarcísio, né? Sempre falo, eu chamo ele de Narciso. Essa parte do Evangelho, ela traz, num primeiro momento, algumas coisas assim que a gente fica pensando, porque ele retrata, né, como uma desgraça real. E a gente traz isso como uma infelicidade. Porém, nós, conhecedores do Evangelho, sabemos que todos nós passamos e trazemos aquilo que nós mesmos criamos. As nossas dificuldades, as atribulações, tudo isso é causado por tudo que nós fizemos, seja nesta vida, ou seja em vidas passadas. E entendemos, muitas vezes, que essa infelicidade, ela chega naqueles momentos tão difíceis das nossas vidas, onde a gente não consegue, muitas vezes, assimilar, a gente não consegue entender o que estamos passando. E aí, a gente vai achando que a vida é muito difícil para nós. A vida do outro sempre é mais fácil, é sempre muito mais tranquilo. E muitas vezes a gente vai imaginando que todas essas dificuldades que a gente vai passando, esses obstáculos que a gente vai encontrando na nossa vida, muitas vezes agimos ou pensamos ser uma punição. Mas sabemos que Deus, na sua infinita bondade, não desampara filho nenhum. E muito menos pune. Todos nós somos responsáveis por aquilo que criamos, por aquilo que fazemos. E a partir disso, a gente vai buscar coisas que faz com que essa nossa caminhada seja de uma forma muito mais leve. Porque nós ainda, pequenos que somos, temos uma tendência muito grande a se achar vítima. Tudo para a gente é difícil. Nós somos vítimas daquilo que a gente cria. E não temos ainda a consciência, até pelo fato de não trazermos uma consciência real daquilo que acontece conosco, a gente não consegue agir, a gente não consegue mudar o nosso pensamento, a gente não consegue mudar essa nossa forma de enxergar essa nossa vida. Se sabemos que tudo aquilo que é necessário para a nossa melhora, para o nosso crescimento evolutivo, faz com que essa nossa caminhada traga as dificuldades, a gente deveria começar a observar as nossas vidas, esse nosso caminhar, e entender essas nossas passagens de uma outra forma. É difícil quando a gente se encontra diante de um problema de saúde? Muito. A gente critica, a gente muitas vezes questiona, e às vezes a gente acha que Deus nem está lembrando da gente. Porém, quando a gente entende que essa dor que muitas vezes passamos, ela é uma forma de agirmos diante da nossa caminhada, a gente tem a possibilidade de aprender. A vida, todos os dias, nos dá uma lição. Nós é que temos dificuldade em enxergar. E muitas vezes ficamos lá quietinho, né, se achando vítima de toda a situação difícil que passa pela vida, e a gente fica lá, fica quietinho, esperando que alguém apareça para resolver as nossas dores, os nossos problemas. Vocês já pararam para pensar que muitas vezes essas dificuldades são formas que chegam até nós para que a gente possa continuar a caminhada? Já pensou se tudo na nossa vida fosse legal? Se a gente não tivesse problema material, se a gente não tivesse um problema físico, se a gente não tivesse aí um problema espiritual?
a gente iria sair do lugar para tentar melhorar? Com certeza não. A gente ia ficar lá quietinho, porque já está tudo tão bom, né? Bom, a gente já tem uma dificuldade, muitas vezes, de sair do lugar, passando por situações difíceis. Imagine se a nossa vida fosse só mar de rosas. Então, essas situações, né, que a gente chama de infelicidade real, ela vai trazendo oportunidades para a gente se melhorar. E tem situações que a gente não pensa, a gente nem para refletir, não é? Eu fico imaginando aquelas pessoas que têm uma dificuldade muito maior nessa sua trajetória. Dificuldades com trabalho, pessoas que moram na rua, pessoas que não ganham o suficiente muitas vezes para se manter. E aí a gente vai se deparando com pessoas que passam por todas essas dificuldades, mas de uma forma muito mais positiva. E aí a gente vai percebendo que muitas delas usam a sua criatividade para poder sobreviver ou para poder se melhorar. Usam da sua inteligência para poder criar novas situações. E todos esses processos são presentes divinos. Deus presenteia cada um de nós com a possibilidade de continuar essa nossa caminhada, mesmo diante desses obstáculos. Quando passamos a enxergar os obstáculos nas nossas vidas como uma fonte de crescimento, a gente vai tendo a oportunidade de agir, de se melhorar. Quando a gente fala num processo muito difícil, que é a saúde, né? Quem passa por isso, ou quem já passou, sabe das dificuldades que é trilhar esse caminho quando a coisa principal na nossa vida, ou uma das principais, que é a nossa saúde física, ela nos falta. Quando aprendemos a passar por esses caminhos, fazendo com que as dores, com as dificuldades se transformem em situações benéficas, a gente começa a ser um ser humano melhor. A gente consegue entender que através da nossa humildade, a gente vai aprendendo as lições que a vida realmente vai nos presenteando. Vivemos num mundo onde as dificuldades e os problemas são inevitáveis. Todos nós iremos passar por alguma situação difícil, seja ela de que ordem for. Que seja material, que seja espiritual, que seja emocional, todos nós iremos passar por algumas coisas. E uma das coisas mais difíceis que a gente encontra no decorrer das nossas vidas é quando não temos mais os nossos entes queridos aos nossos olhos. Falar de morte ou conviver com o luto ainda é um processo muito difícil. E, no entanto, é a única certeza que nós temos. Que a partir do momento que nascemos, um dia iremos retornar à pátria espiritual. E a gente não consegue lidar com isso. A gente se transforma numa pessoa infeliz cada vez que a gente se depara com algum querido retornando à pátria espiritual. Jesus nos deixou lições preciosíssimas. Ele não disse que a nossa vida seria fácil, mas ele espera de cada um de nós a coragem para continuar vivendo, a determinação para poder passar por todas as dificuldades que a gente vai encontrando pelo nosso caminho. Jesus chorou, Jesus sofreu, foi traído, foi crucificado, e, no entanto, ele deixou lições onde mostra para todos nós até hoje que viver vale a pena, mas que viver de uma forma correta. E o que vem a ser viver de uma forma correta num mundo onde estamos presenciando situações tão difíceis nas nossas vidas? Onde a nossa infelicidade real
não passa pela cabeça de ninguém o que vem a ser realmente isso. A gente não ouve que o nosso reino não é deste mundo, que a nossa verdadeira felicidade não é aqui? E a gente confia nisso? A gente acredita de verdade? Quando a gente passa por situações difíceis, a gente pede o quê? A gente pede coragem para passar por todas as dificuldades? A gente pede sabedoria para poder resolver os nossos problemas? Ou a gente fica ali sentadinho esperando as pessoas, né, virem nos ajudar? Ou a gente fica esperando que a solução caia do céu? Ou que de repente, né, o nosso mentor tão bondoso, tão amigo que vem e dá aquele soprão imenso na nossa orelha e diz assim, olha, o caminho é esse. Não é? A gente tem fé, a gente acredita, mas somos pequenos ainda, engatinhando nesse processo evolutivo. E entender que as nossas lágrimas, muitas vezes, elas chegam a nos ajudar, ainda é difícil, né? Para a gente aceitar tudo isso. Como é que a gente vai aceitar que viver da melhor forma é sofrendo? Como não olhar para aquele nosso vizinho que conquista lá uma casa boa, que conquista um carro bom, e a gente na labuta do dia a dia, mal conseguindo pagar as contas? Dá para ser feliz desse jeito? A gente acha que não, né? Mas dá sim. Dá sim. Porque cada um tem um propósito de vida. Quando a gente conseguir olhar para nós mesmos, a gente vai entender que por mais difícil que essa nossa caminhada seja, a gente lá na frente vai conseguir o nosso mérito. Mas esse esforço, ele é individual. Porque eu não consigo viver a vida da outra pessoa. Né? Quando foi dito para a gente cuidar do nosso corpo físico, isso significa que mentalmente ou através de um grupo de oração, a gente pode vibrar por outras pessoas. Quando a gente vibra, as nossas vibrações, as nossas orações, elas chegam até o outro. Mas quando a gente fala daquela coisa individual, que é se alimentar, eu não consigo comer pelo outro. Não é? Cada um tem que fazer a sua parte. E fazer a sua parte requer esforço, requer opiniões firmes para que a gente não caia nessa nossa situação achando que está tudo ruim e que está tudo errado. Quanta coisa boa a gente vai aprender e a gente pode tirar de toda essa nossa caminhada. Quando a gente fala das dificuldades que a gente passa e que isso faz com que a gente tenha uma melhora e um crescimento, isso é uma grande verdade. Quantas vezes a gente passa por situações difíceis e a gente acha que não vai aguentar. E a gente está ali, ó, batalhando, caminhando, crendo, e tudo melhora. De repente, vem um outro problema muito mais sério do que aquele que a gente enfrentou. E a gente olha para trás e muitas vezes diz assim, nossa, eu sofri tanto por conta disso? E a gente se surpreende. Porque à medida que o tempo vai passando e a gente vai se melhorando, a gente cresce, a gente evolui. A gente busca tanto essa questão de querer ser uma pessoa melhor a cada dia. A gente busca isso, a gente pede nas nossas orações. Quando a gente acorda, a gente sempre está lá pensando que hoje eu seja uma pessoa muito melhor do que eu fui ontem. Mas isso requer esforço. A gente precisa aprender a sair da nossa zona de conforto. Muitas vezes, dar o primeiro passo é dificílimo, mas a gente tem que tentar. A gente não pode achar que a nossa infelicidade é aqui, ou todos os dias
quando a gente não consegue superar alguma coisa. Quando a gente passa pelas dificuldades e a gente vai aprendendo a se melhorar, a gente traz lições aprendidas e essas lições, elas não serão esquecidas jamais. Se hoje a gente passa por um processo ruim, em algum momento a gente deixou a desejar, a gente não foi tão bem na prova. E a gente precisa refazer, a gente precisa repetir. E isso faz com que a nossa caminhada, essa nossa mudança aconteça. Nem tudo é difícil. É que somos ainda seres achando que as maiores dificuldades ou as coisas ruins que acontecem na nossa vida, elas sempre se sobressaem, né? Visto que quando a gente diz assim, fala aí um momento feliz da sua vida, o que te trouxe muita felicidade? Às vezes a gente vai pensar em algumas coisas. Mas quando a gente diz assim, nossa, o que está te trazendo tristeza, infelicidade? A gente tem uma lista imensa. E a gente tem isso na mão, né? A gente sabe disso assim rapidinho. E por que isso? Porque nós ainda precisamos ser pessoas que precisam de cuidados. Somos vítimas. A gente fica ali, uma de coitadinha, o tempo todo, né? E eu sempre falo, tem pessoas que vivem tanto dessa questão de viver como coitadinho, que se a farmácia vendesse lá um comprimido para, né, potencializar tudo isso, iria lá e tomava. Porque a gente precisa de abraço, a gente precisa de afeto, a gente precisa de carinho. E parece que todos esses sentimentos, ele faz com que a gente se amplie nessa nossa verdade de querer ser sempre pessoas que não podem ser esquecidas. A gente precisa estar em evidência, a gente precisa estar chamando a atenção, como aquela criancinha, né, que faz gracinha para que a gente preste atenção. E essa nossa vida corrida, agitada, muitas vezes a gente passa pelas pessoas e a gente nem se dá conta que aquela pessoa hoje está lá com uma carinha mais triste. Ela está mais quietinha. Porque nós também temos os nossos problemas. Nós também temos as nossas dificuldades. E essas dificuldades faz com que essa nossa jornada mereça um pouco mais de atenção, né? O tempo está passando tão rápido, né? Já estamos aí na metade do ano. E o que a gente tem feito, o que estamos fazendo para que todas essas nossas dificuldades, esses nossos problemas sejam sanados? A gente inicia o ano com metas, querendo mudar uma porção de coisas, querendo fazer outras tantas. Se a gente fizer uma análise agora, o que a gente conseguiu fazer? Agora, com essa questão do inverno, que é muito pior, né? A gente se depara com esses moradores de rua e a gente pensa nessa nossa questão, que é o nosso assunto hoje, né? Quando você conversa com eles, eles são totalmente infelizes diante da vida que levam. São pessoas que também não escolheram levar essa vida. E a gente muitas vezes não ajuda, mas critica muito. Porque é muito fácil, né? A gente tem essa tendência a criticar e a julgar. Mas sabendo que cada um vai ter que responder pelo que faz, né? Se nós estamos aqui falando que cada um responde pelos seus atos, o que já fizemos tem consequências. Sempre. Se não agora, em algum momento. Tratamos bem as pessoas? Ah, mas às vezes a minha colega ali, ela não me trata tão bem. Existe um porquê. Tudo nessa vida tem uma razão. Inclusive esses nossos obstáculos, né? Essas nossas dificuldades. E precisamos refletir sobre isso. Apesar de não ser fácil,
Porque quando a gente começa a pensar nos nossos problemas, a gente já quer deixar ele ali quietinho, escondidinho. Porque isso traz dor, isso traz tristeza, isso traz mágoa. Mas a gente precisa aprender a lidar com isso. Nós estamos falando de querer ser pessoas melhores, e ser uma pessoa melhor exige um esforço. A gente precisa ser determinados, precisamos ser corajosos muitas vezes para passar por tudo isso. E saber que aquilo que a gente consegue mudar, aquilo que está em nossas mãos, tem que ser feito imediatamente, porque a gente já não tem muito mais tempo, né? Essa loucura toda do tempo passando, a gente precisa ter essa ciência. E aquilo que não está no nosso controle, que a gente não consegue mudar e não consegue trabalhar, que a gente comece a prestar atenção, porque quando a gente tem uma conexão de verdade, né, quando as nossas lágrimas, elas caem de verdade, mas de encontro com o propósito dessa nossa melhora, a gente recebe o alívio nos nossos corações. A gente recebe o acalento. E essa realidade, ela vai fazer toda a diferença quando retornarmos à pátria espiritual, né? Aquilo que a gente precisa fazer, façamos. Essa nossa mala, né, que a gente um dia vai levar no nosso retorno, ela precisa estar aberta o tempo todo, porque a gente fala de sentimentos, a gente fala de situações onde a gente pode vasculhar essa mala. Diferente da mala que a gente leva nas viagens, né? Tem um feriadinho se aproximando agora, e cada um que for viajar vai fazer uma mala de acordo com o local onde vai. Mas a nossa mala do retorno à pátria espiritual, ela precisa ser baseada nesses nossos sentimentos, porque é aquilo que nós vamos apresentar. Então, aquilo que a gente faz de esforço, ele não é perdido. Todo o esforço, ele é levado em conta, mas desde que seja com força, desde que seja com vontade, para que a gente possa receber também os nossos méritos de tudo aquilo que a gente prepara. Quando Deus nos presenteia com os nossos talentos, é para que a gente possa usá-los. E cada um vai utilizar de acordo com a sua necessidade. A oportunidade, ela chega igual para todos. Feliz daquele que consegue observar. Feliz daquele que consegue buscar aquilo que precisa realmente ser melhorado. Agora, ficar sentado só reclamando, a gente vai perder as oportunidades da vida. E as oportunidades, muitas vezes, chegam e não retornam. A gente que precisa estar atento para saber quando e onde utilizar. Então, que a gente não pense que as nossas dificuldades, os nossos obstáculos, as nossas tristezas chegam a cada um de nós como uma punição. Muito pelo contrário. Cada um recebe um alerta daquilo que precisa ser melhorado, daquilo que precisa ser trabalhado. E que a gente possa, sim, continuar nessa nossa trajetória enquanto for permitido, né, enquanto tivermos a permissão do nosso Pai Maior para aqui estarmos, que a gente realmente possa observar. E observar de verdade, né, porque às vezes a gente acha que observar é prestar atenção no que o outro está fazendo. E muitas vezes a lição do outro não serve para mim, não é? Então, a gente tem que prestar atenção, são nos nossos passos. E eu sempre falo, né, que quando a gente consegue prestar atenção, quando a gente busca ser melhor e buscar de verdade fazer o nosso melhor, a gente consegue entender qual é o nosso caminho. Mesmo quando a gente acha que, será que eu estou no caminho certo? Será que eu estou fazendo direitinho? Né? Quando a gente se propõe a fazer o melhor, a gente faz sim. Às vezes a gente nem consegue dar o nosso 100% porque está faltando alguma coisa. Mas ninguém faz nada pela metade. Se o meu 80% já estiver trazendo benefícios e estiver trazendo aprendizados, a gente está no caminho certo. Então que a gente possa continuar, que a gente possa entender que essa infelicidade real, ela vai fazer uma diferença muito grande lá na frente, mas que hoje é necessário que a gente consiga entender e observar
realmente quais são esses nossos problemas para que a gente possa buscar uma solução e não esperar que o outro faça a nossa lição de casa. Bom, era isso que eu queria passar para vocês e que vocês fiquem em paz. Tenham uma boa noite.